137. Viver em outro mundo. Capítulo 847. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando naturalmente, Zhao Ai não estava apenas olhando para o cenário. Para ser honesto, o reino divino não era muito melhor comparado ao continente Ark. A grama e a paisagem aqui não era diferente. Isso foi o que confundiu Zhao Ai. Neste momento, Zhao Ai queria saber por que as pessoas da aldeia recuaram. Eles esperavam a falha de Lu Wei? É esse o motivo? Entretanto, se fosse o caso, então a derrota da raça divina era injustificada. Se a raça divina não tivesse confiança em Lu Wei, então eles não teriam perdido sua vontade quando ele foi eliminado. Agora que eles recuaram, isso significa que eles confiavam no sucesso de Lu Wei. Mas se eles estivessem confiantes em Lu Wei, então eles não teriam evacuado seu pessoal. Era uma coisa contraditória. Zhao Ai foi incapaz de entender isso. Afinal, ele não entendeu como a raça divina pensa. Feier e os outros retornaram para o lado de Zhao Ai. Neste ponto, eles já estavam tratando ele como o líder da aliança. Depois que o grupo entrou no navio e sentou, eles viram a expressão intrigada de Zhao Ai. Após saber o porquê, Feier e os outros ficaram similarmente confusos. Depois de algum tempo, Shan abriu sua boca e disse: talvez a raça divina quisesse que fôssemos ao continente Touro. Eles bloqueariam a fenda espacial e então nos prenderia aqui. Zhao Ai franziu a testa. Então disse: isso é impossível. A raça divina sabe sobre nossa força. E com suas 3 raças, seria impossível para eles nos cercar. Nos atrair para dentro do continente não seria uma decisão sábia. Feier franziu suas sobrancelhas quando acrescentou: eu concordo com o senhor. Pode parecer que a raça divina tinha muitas tropas para nos enfrentar, mas o senhor pode não ter notado que havia muitos recrutas entre eles. Para essas pessoas, suas emoções afetam muito sua performance. Depois que Lu Wei foi eliminado e o senhor apareceu com seu navio, eles foram imediatamente derrotados. Se esse fosse o verdadeiro exército da raça divina, isso não aconteceria. Zhao Ai assentiu. Ele conhecia a tenacidade de um exército regular da raça divina. Eles lutaram na montanha Akikra por dias sem ninguém abandonar o exército. Os soldados desta vez foram muito rápidos em recuar. Feier olhou para Zhao Ai e disse: portanto, eu acho que a raça divina não tem tropas regulares disponíveis agora. Aqueles divinos que enfrentamos hoje podem ter sido compostos de civis. Isso explicaria a falta de vontade. Se esse for o caso, então seria improvável para a raça divina nos atrair para o continente. Isso apenas seria um desejo de morte. Yue franziu a testa. Então ele disse: e se os divinos estiverem fazendo isso intencionalmente? Eles enviaram esse exército para que nós pudéssemos estar confiantes quando entrarmos no continente Touro. Então eles lidariam conosco. Zhao Ai também franziu a testa. Então ele virou sua cabeça para os outros e disse: pensar sobre isso neste momento é inútil. Que tal apenas seguirmos nosso plano original? Você pode deixar a fenda espacial comigo. Feier, você envia as tropas de elite para contatar seu povo. Vá ver sua situação atual. Também, dê um prazo para a pessoa que você enviar. Se eles não voltarem no tempo, então significa que seu povo está em um estado urgente. O que precisamos fazer agora é confrontar os divinos na cidade da luz sagrada. Não vamos pensar sobre ir muito fundo. Feier e os outros assentiram. Então o rei demônio dragão, que não tinha falado ainda, disse: senhor, você pensou sobre a possibilidade mais simples. Talvez antes de Lu Wei aparecer, a raça divina já levou seu povo de volta. Quer dizer que Lu Wei só veio aqui para lidar com você. Se esse fosse o caso, então isso seria uma explicação razoável para tudo isso. Assim que ele ouviu o rei demônio dragão, Zhao Ai olhou atordoado. Ele sorriu amargamente e disse: parece que você está certo. É possível que nós tenhamos pensado demais sobre isso. Mas de qualquer forma, nós ainda não podemos subestimar a raça divina. Vamos ir de acordo com o nosso plano. Devemos capturar a cidade da luz sagrada e torná-la nossa base. Feier e os outros também estavam pensando que essa era a sua escolha mais segura. Então eles deram um aceno de aprovação para Zhao Ai. Zhao Ai olhou para o grupo e então disse:
Se não tiver mais nada, então eu não estarei segurando vocês mais. Demônio Dragão, me ajude a reconstruir a linha defensiva. Fale com a Legião Diabólica para proteger o lugar também. Precisamos garantir a segurança do nosso recuo. Eu deixarei os canhões mágicos e javelins para você. Certo, devemos estudar as balistas da raça divina. Eu quero saber o motivo do porquê eles disparam tão longe. Quando ele ouviu Zawai, Feia sorriu levemente e disse: Senhor, não precisa pensar nas balistas. O motivo delas dispararem mais longe é simplesmente porque eles usam mais materiais avançados. Os habitantes não são as únicas coisas fortes no reino divino. As plantas e bestas são fortes também. Por causa disso, é natural que as balistas feitas aqui sejam melhores que aquelas do continente Ark. Zawai pensou sobre isso e assentiu. Então é isso. Eu pensei demais nas coisas ultimamente. Parece que devemos refazer nossos javelins com materiais do reino divino. Dessa maneira, será melhor para a gente lidar com a raça divina. O grupo riu. Zawai olhou para eles e então disse: Vocês não precisam se preocupar com os suprimentos. Eu vou cuidar disso. Certo, faça seu mensageiro perguntar se seu pessoal precisa de algo. Eu vou fazer o melhor para fornecer ajuda. Feier e os outros assentiram. Embora seus rostos estivessem calmos, todos eles sabiam que seu povo estava tendo um tempo difícil. Isso era especialmente verdade quando se trata de armas. Enquanto isso, Zawai tinha muitas armas boas. Canhões mágicos, javelins e até formações mágicas defensivas. Todas essas coisas são muito úteis contra a raça divina. Se Zawai pudesse fornecer elas, então seu povo ficaria mais relaxado em suas batalhas. Zawai sorriu e então disse: Tudo bem, vocês podem voltar para seus exércitos. Também, organize alguns alarmes. Não queremos que a raça divina ataque sorrateiramente. Embora eles estejam assustados, não podemos desconsiderar a possibilidade de um contra-ataque. Depois que Feier e os outros partiram, Zawai voltou ao espaço com o Rei Demônio Dragão. Depois que eles entraram no espaço, Zawai olhou para o Rei Demônio Dragão e disse: Demônio Dragão, quando você partir, vá leve a carruagem espada com você. Eu tenho esse navio agora, então a carruagem é inútil para mim. Você pode usá-la para melhorar seu poder de combate. O Rei Demônio Dragão encarou, então um sorriso floresceu em seu rosto. A carruagem espada era a arma de domínio da raça divina. Zawai a usou 2 vezes antes, então o Rei Demônio Dragão conhecia seu poder. Ele não esperava que Zawai fosse dar para ele. Embora o domínio do Rei Demônio Dragão fosse um dragão negro, dragões negros ainda tinham suas garras. Ele ainda podia segurar a arma de domínio. Ter a carruagem espada com certeza amplificaria sua força. Mais tarde, ele não ficaria com medo de enfrentar as pessoas mais poderosas da raça divina. O Rei Demônio Dragão rapidamente se curvou para Zawai e disse: Senhor, muito obrigado. Zawai sorriu levemente e disse: Está tudo bem, não precisa ser educado demais. Certo, eu enviarei algumas pessoas para reconstruir a linha defensiva. Vá preparar a Legião Diabólica e então os mande para lá. Faça-os se familiarizar com as armas o mais cedo possível. O Rei Demônio Dragão assentiu. Então Zawai acenou sua mão quando tirou a carruagem espada e entregou para o Rei Demônio Dragão. Na verdade, armas de domínio não precisavam de animais para puxá-las. Enquanto seu proprietário fornecer energia, então elas podem se mover por conta própria. Porém, isso era mais problemático comparado a ter elas sendo puxadas pelas bestas mágicas. Por causa disso, muitas pessoas teriam suas armas de domínio sendo puxadas pelas bestas mágicas. Desde que ele não precisava mais dela, Zawai deu a arma de domínio para o Demônio Dragão. Pode-se dizer que o Rei Demônio Dragão estava bem preparado para recebê-la. Ele já tinha bestas mágicas puxando sua carruagem do Dragão Negro, então ele não precisava pegar suas bestas mágicas. Ele simplesmente pode comandar seus dragões para puxar a carruagem espada. Então Zawai enviou o Rei Demônio Dragão para o espaço demoníaco antes de voltar para casa. Laura e as meninas estavam atualmente inspecionando o pagode e o navio. Neste momento, o pagode e o navio estavam na sua forma mais pequena. O pagode de cristal parecia muito bonito, como uma peça de arte. O navio também era muito bonito, mas sua energia fantasmagórica era uma coisa difícil de se gostar. Zawai olhou para Laura e disse: Que tal? Eles não são legais?
Laura assentiu, então ela disse, eles são legais. Mas eu não gostei do navio. É sombrio, me deixa desconfortável. Zhao Ai concordou, esse navio é bastante problemático. Eu quero modificá-lo. Que tal irmos para a máquina de processamento? Vamos ver se existe uma maneira de melhorá-lo. Quando Laura e as meninas ouviram isso, elas ficaram animadas. Então elas puxaram Zhao Ai para a máquina de processamento. Após chegar na máquina de processamento, Zhao Ai colocou o pagode e o navio no chão antes de apertar o botão Start. A máquina de processamento soltou uma luz branca. Então uma voz foi ouvida. Item rico em energia e indetectado. Os dois itens são compatíveis e podem ser combinados. Os requisitos para atualização são água da lua intensa, rio do fogo da terra, areia dourada mensurável, árvore da vida, madeira de metal dourado e 1 milhão de moedas de ouro. Necessário 48 horas para completar. Anfitrião pode escolher a aparência final. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não pensou que o processo pudesse realmente combinar os dois itens. Além disso, parece que ele pode escolher sua forma. Isso surpreendeu Zhao Ai. Ele imediatamente virou a página com a forma final do item. Vários navios foram mostrados. Mas a coisa comum entre eles era que eles eram todos muito atraentes. Os olhos de Zhao Ai não puderam deixar de doer após ver as várias escolhas. Depois de um tempo, ele se virou para as meninas e disse, qual vocês escolheriam? Como se em um acordo, Laura e as meninas apontaram para a foto de um navio. O navio parecia muito bonito. Tinha um casco de cor clara com um canto pontiagudo na frente. Ainda tinha 18 decks e tinha uma cabine com 9 pisos. Uma bandeira foi hasteada na frente do navio, mas a imagem foi deixada em branco. Parece que Zhao Ai estava livre para escolher qual bandeira colocar lá. Atrás da porta estava uma piscina circular. O padrão da piscina era como a figura Taiji. Metade disso era água e metade era fogo. Fora da piscina Taiji estava o gráfico de 8 trigramas. Além disso, havia inúmeros fios dourados saindo dele, se fundindo em todo o navio. Parece que a piscina era o que alimentava o navio. Abaixo do navio havia água, que era como ondas do mar. No entanto, ele cercou o navio, amontoou-se e não fluiu para baixo. Atrás do navio haviam buracos circulares com chamas saindo de tempos em tempos. Além dessas coisas, também havia canhões em ambos os lados do navio. Haviam 64 canhões em cada lado, 128 canhões no total. Também havia esculturas nas 18 camadas do inferno do navio. Embora eles parecessem horríveis, ainda era possível olhar para ela como um tipo de arte única. No topo do convés do navio haviam 4 sinos, um para cada ângulo. Os pequenos sinos eram transparentes, eles pareciam ser feitos de cristais, parecendo muito atraentes. Comparado aos outros navios, este navio com certeza estava um passo à frente. Não admira que as mulheres tenham gostado. Zhao Ai sorriu levemente e então disse, bom, então vamos ter esse navio. Quanto à bandeira, a bandeira do dragão selvagem da família Buda deve ficar bom. Quanto ao seu nome, vocês têm alguma sugestão? Laura pensou por um momento e disse, eu não tenho nenhum problema com a bandeira. Quanto ao nome, como tem esculturas do inferno, que tal nós o nomearmos de navio do rei do inferno? O que você acha? Zhao Ai olhou para Letícia e as meninas, que deram um aceno. Naturalmente, Zhao Ai não rejeitaria essa sugestão. Então ele assentiu e disse, tudo bem, então esse navio será chamado navio do rei do inferno. Então Zhao Ai pressionou a tela e escolheu a imagem do navio. A máquina de processamento soltou uma luz brilhante quando absorveu o pequeno pagode e o navio. Zhao Ai também podia ver seu dinheiro sendo levado embora. Ao mesmo tempo, água da lua intensa, o rio do fogo da terra, areias douradas imensurável, uma árvore de metal dourado e uma árvore da vida também desapareceu do espaço. Zhao Ai soltou um suspiro após ver isso quando ele disse, levou tanto, vamos apenas esperar que o resultado valha a pena. Quando elas ouviram Zhao Ai, as mulheres não puderam deixar de mostrar um sorriso tenro. Viver em outro mundo. Capítulo 848. Zhao Ai e os outros retornaram para o espaço. Então, depois de olhar para a raça divina por um tempo, Zhao Ai suspirou e disse, Caer, organize alguns mortos-vivos para reparar a linha defensiva. Também, faça algumas pessoas coletarem plantas e animais do reino divino. Não importa o que, precisamos aumentar as reservas de plantas do espaço. Caer assentiu e então foi cuidar disso.
Neste momento, Zhao Ai de repente sentiu seu peixe mensageiro se mover. Ele deu uma olhada e viu que estava conectado ao grande rei demônio. Zhao Ai segurou seu peixe mensageiro e imediatamente disse: Vossa Majestade, você precisa de mim para algo? Então a voz feliz do grande rei demônio foi ouvida: Senhor, todos os demônios já se mudaram para o espaço. O Senhor agora pode fechar a fenda espacial. Também, eu quero convidar o Senhor para uma festa. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas, mas eu quero pedir para você provar a comida do reino demoníaco. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não esperava que os demônios se movessem tão rápido. Na verdade, o motivo pelo qual os demônios foram lentos era por causa das bestas mágicas. Agora que a maré de bestas passou, os demônios tinham pouco com que se preocupar. Isso fez sua velocidade aumentar. Zhao Ai imediatamente deu sua resposta: Tudo bem, eu certamente irei. Vossa Majestade pode ter certeza. Então ele guardou seu peixe mensageiro antes de olhar para Laura e as meninas. Ele sorriu levemente e disse: Me pergunto qual é o sabor da comida do reino demoníaco. Laura sorriu também e disse: Eu nunca comi sua comida antes. Então o que daremos? Vamos ir agora. Zhao Ai sorriu e disse: Yeah. Certo, precisamos preparar alguns presentes. O presente de Zhao Ai não foi caro, apenas algumas bestas mágicas e todos os tipos de vinhos. Qualquer raça gostaria dessas coisas. Além disso, embora eles não fossem preciosos para Zhao Ai, eles ainda tinham algum valor para os demônios. O espaço atualmente era rico de variedades. Embora faltasse moedas de ouro, foi apenas porque eles ainda não tinham esvaziado o armazém. Se eles vendessem as coisas do armazém, então Zhao Ai definitivamente ganharia muito dinheiro. Contudo, havia apenas uma pequena vantagem em vender aquelas coisas no espaço. E mesmo que Zhao Ai não fosse rico, ele ainda tinha muito dinheiro para gastar em coisas. Não sendo capaz de comprar os 10 cenários mágicos e 20 cenários comuns não era grande coisa para Zhao Ai. Muitos desses locais apenas seriam usados para criar plantas e animais, e não havia necessidade de se apressar agora. O motivo pelo qual Zhao Ai queria atualizar o espaço no passado era porque ele queria treinar níveis Deus. Mas agora, a necessidade de níveis Deus não era tão grande quanto antes. Neste momento, haviam vários milhões de níveis Deus no espaço. Também, havia alguns mortos-vivos no cenário inferno que haviam avançado. Zhao Ai não precisava de nenhum nível Deus adicional neste momento. Depois de preparar seus presentes, Zhao Ai levou Laura e as meninas para o espaço demoníaco. Após chegar, Zhao Ai pode ver a carruagem diabólica e a carruagem espada no ar. Ambos estavam esperando por Zhao Ai. Quando o grande rei demônio e o rei demônio dragão viram Zhao Ai e suas esposas, eles imediatamente avançaram e fizeram uma saudação: Senhor, bem-vindo. Zhao Ai apressadamente retornou a saudação: Vossa Majestade, demônio dragão, vocês são educados demais. Certo, deixe-me introduzir vocês às minhas esposas. O grande rei demônio não esperava ver um demônio entre as esposas de Zhao Ai. Ele olhou para Berri e então disse: Não pensei que o senhor teria um demônio como esposa. Madame, você é um demônio do reino demoníaco. O rei demônio dragão forçou um sorriso quando deu uma resposta: Vossa Majestade, essa madame é alguém que enviamos para proteger o abismo demoníaco. Acredito que esta madame se chama Berri. Berri fez uma saudação para o grande rei demônio e o rei demônio dragão. Então ela sorriu fracamente e disse: Cumprimento Vossa Majestade e o rei demônio dragão. Eu de fato me chamo Berri. Zhao Ai sorriu e disse: Você deve saber sobre a tradição da raça súcubo. Eu quebrei o ataque espiritual de Berri, então ela me levou como seu marido. Ei! Certo, você tem que agradecer a Berri. Se não fosse por ela, eu não teria tido confiança para levar os demônios ao espaço. Quando o grande rei demônio e o rei demônio dragão ouviram isso, eles imediatamente fizeram uma saudação para Berri. Eles estavam gratos a Berri. Para os demônios, o espaço era literalmente o céu. Berri era uma mulher inteligente. Ela entendeu que Zhao Ai apenas fez isso para elevar sua honra. Portanto, ela não disse nada. Depois de trocar cumprimentos, Zhao Ai disse: Tudo bem, não deveríamos ser formais demais aqui. Você não me convidou para uma refeição? Vamos comer. Quando o grande rei demônio e o rei demônio dragão ouviram isso, eles não puderam deixar de rir. Então o grande rei demônio disse: Tudo bem, então vamos descer.
Zhao Ai sorriu. Então disse, eu trouxe alguns presentes também. Aqui. Então ele tirou as bestas mágicas e o licor. Além disso, Zhao Ai também usou essa oportunidade para dar algumas sementes de grãos e vegetais. Também, ele forneceu alguns métodos para criar bestas mágicas. E por último, havia métodos de fazer licor. No passado, os demônios estavam vivendo no reino demoníaco que era pobre de materiais. Cultivar plantas era praticamente inexistente naquele plano. Além disso, a maioria das plantas lá eram venenosas. Suas sementes podem ser comestíveis, mas as plantas não poderiam ser criadas na casa de alguém. Era um perigo em potencial para aqueles em volta. Naturalmente, o grande rei demônio sabia quão importante essas coisas eram para os demônios. Ele deu uma olhada nessas coisas e então de repente se curvou para Zhao Ai. Eu represento todos os demônios ao expressar nossa gratidão. Zhao Ai rapidamente balançou sua mão e disse, está tudo bem. Essas são coisas que eu devo fazer. Eu trouxe vocês para o espaço. Você tem que tratar seus vizinhos apropriadamente, certo? Não tenho necessidade de ser educado demais. Neste momento, o rei demônio dragão disse de repente, Senhor, você não precisa de ouro agora. Zhao Ai encarou. Ele olhou intrigado para o rei demônio dragão enquanto perguntava, demônio dragão, o que você quer dizer? Você tem muito ouro. Demônio dragão forçou um sorriso e disse, Senhor, você pode não saber, mas o ouro é completamente inútil no reino demoníaco. Temos vários depósitos de minério de ouro no reino demoníaco, e eles são minérios de alta qualidade também. Nós demônios apenas usamos ouro para fazer nossas armas parecerem mais aterrorizantes. Eu acho ter ouvido que ouro é muito importante no continente Ark. Se o Senhor precisa de um pouco de ouro, então eu e Sua Majestade podemos apontar algumas áreas para você. Zhao Ai ofegou. Então ele se virou para o grande rei demônio. O grande rei demônio sorriu amargamente e disse, Senhor, eu esqueci. O rei demônio dragão está dizendo a verdade. O reino demoníaco tem muita variedade de minérios. Se o Senhor precisar delas, podemos te dar as localizações. Zhao Ai não pode deixar de rir quando disse, tudo bem, isso seria ótimo. Para ser honesto, eu realmente preciso de ouro agora. Que tal isso? Eu te darei um mapa do reino demoníaco amanhã. Você pode simplesmente marcar os locais lá e eu mesmo os pegarei. Eu quero tudo. Quando o grande rei demônio ouviu isso, ele não ficou ofendido. Ao invés disso ele disse, tudo bem, o senhor pode ficar tranquilo. Certamente marcaremos tudo, não vamos deixar nenhum passar. Zhao Ai riu mais uma vez antes de seguir o grande rei demônio e o rei demônio dragão. Este local não era o novo palácio do grande rei demônio, era apenas um local onde os demônios tinham se agrupado. Não haviam projetos de construção aqui, apenas demônios estavam reunidos lá. Esses demônios foram os primeiros a entrarem no espaço. A esta altura, eles já tinham estabelecido seu povo. Eles só vieram aqui para cumprimentar Zhao Ai. Zhao Ai olhou para todos. Então ele sorriu levemente e disse, todos estão aqui. Parece que vocês realmente querem que eu tenha um bom banquete. Mas com tantas pessoas, temo que não serei capaz de comer tudo. Ao contrário do que Zhao Ai imaginava, as pessoas não riram. Todos apenas permaneceram em silêncio. Zhao Ai viu isso e não soube o que fazer. Ele até mesmo se sentiu um pouco envergonhado. Neste momento, os demônios simultaneamente se ajoelharam. Então bateram suas cabeças no chão e gritaram alto, obrigado, Senhor. Então bateram suas cabeças mais uma vez e gritaram, obrigado, Senhor. Depois de repetir essa ação 9 vezes, eles pararam. Zhao Ai olhou para os demônios e não conseguiu evitar de ficar com os olhos marejados. Ele ficou comovido pelas ações deles. Ele se acalmou e então olhou para os demônios e disse, tudo bem pessoal, não sejam educados demais. Agora que vocês entraram no espaço, já somos parte de uma família. Não sejam respeitosos demais comigo. Apenas sejam vocês mesmo, eu só estou aqui para comer alguns pratos que vocês fizeram. Os demônios riram e então prepararam a comida. Neste momento, Zhao Ai se virou para o grande rei demônio e o rei demônio dragão e disse, da próxima vez, não os deixem fazer isso, pois me assusta muito. O grande rei demônio sorriu e disse, eles apenas querem expressar sua gratidão. Além disso, eu não planejei isso, eles fizeram isso sozinhos. Eu não seria capaz de impedi-los. Zhao Ai sorriu amargamente e não disse mais nada.
Depois que o grupo achou um local para se sentar, Zhao Ai se virou para o grande rei demônio e disse: Vossa Majestade, eu preciso que você leve sua carruagem diabólica e me ajude pelos próximos 2 dias. Eu quero atacar a cidade luz sagrada da raça divina. Contudo, o navio que eu acabei de adquirir está sendo refinado e precisa de 2 dias até eu poder usá-lo. Eu vou precisar depender de você até então. Viver em outro mundo. Capítulo 849. O grande rei demônio ofegou. Então ele assentiu e disse: Senhor, você não precisa se preocupar. Eu estarei esperando pela sua palavra. Zhao Ai sorriu e disse: Então isso é ótimo. Nós precisamos pegar a cidade da luz sagrada. Essa será nossa primeira base no reino divino. O grande rei demônio sorriu. Nós temos 2 armas de domínio. Pegar a cidade da luz sagrada não deve ser um problema. O senhor não deve se preocupar com isso. Zhao Ai sorriu levemente e respondeu: Eu espero que sim. Antes, quando nós travamos guerra com a raça divina, nós realmente não tínhamos tanto entendimento sobre os assuntos internos da raça divina. Embora tenhamos matado muitos deles, eles realmente não eram membros de alto nível da sua sociedade. No entanto, Feier me disse que a cidade tem uma formação defensiva e muitos canhões mágicos protegendo-a. Nós precisamos lidar com essas coisas cuidadosamente. O rei demônio dragão tinha seguido Zhao Ai esses dias. Naturalmente ele sabia sobre essas coisas, então ele assentiu. O grande rei demônio era um homem inteligente. Ele não precisava de mais explicação quando disse: Senhor, fique tranquilo. Quando a hora chegar, eu certamente não vou segurar. Zhao Ai assentiu. Neste momento, os pratos que os demônios prepararam também foram entregues. Deve-se reconhecer que embora os demônios não tenham muito, sua comida ainda tinha um sabor que era diferente comparado ao continente Ark. Depois de comer sua refeição, Zhao Ai e os outros retornaram à casa do espaço. Então Zhao Ai inspecionou a máquina de processamento. O temporizador ainda estava rodando, tudo estava normal. Então depois disso, Zhao Ai olhou para a situação da defesa na fenda espacial. Tudo também estava bem. Então Zhao Ai mudou o monitor para mostrar o plano Atlanta. Ele queria ver o que estava acontecendo lá. O plano Atlanta ainda estava no processo de preparação. Zhao Ai viu várias coisas que eles cuidaram. Apesar da carga militar, também haviam itens que Zhao Ai não conseguia reconhecer. Alguns pareciam partes de armaduras mágicas e alguns pareciam ser a fonte de poder necessária das armaduras mágicas. Zhao Ai descobriu que a energia usada pelas armaduras mágicas era chamada cristal de energia pelo povo do plano Atlanta. Entretanto, Zhao Ai ainda não descobriu o que esse cristal de energia era, mas deve ser mais ou menos como as pedras de cristal de Zhao Ai. A vigilância de Zhao Ai era centrada em Ashi. Mas depois que esse companheiro voltou para a família e compareceram na conferência, ele não fez mais nada. Isso tornou Zhao Ai incapaz de ver muito mais nas armaduras mágicas. Depois de ver o estado do plano Atlanta, Zhao Ai considerou que eles precisariam de alguns meses até poder invadir. Isso permitiu que Zhao Ai tivesse algum tempo para respirar. Enquanto Zhao Ai estava olhando para o monitor, Kair voou na direção de Zhao Ai. Ela estava carregando um mapa em suas mãos e o esticou. Jovem mestre, olhe. Esse é o mapa do reino demoníaco. Zhao Ai olhou para o mapa e disse: Nós mapeamos isso tão rápido. Bom. Eu entregarei isso ao grande rei demônio. Então nós faremos nossas bestas da armadura de ferro abrirem minas no reino demoníaco. Depois que Zhao Ai entregou o mapa ao grande rei demônio, o grande rei demônio imediatamente marcou os depósitos de minério do reino demoníaco. Zhao Ai levou o mapa de volta para casa e imediatamente fez Kair enviar as bestas da armadura de ferro para minar os minérios. É preciso reconhecer quão adequado essas bestas da armadura de ferro eram minerando. Sua velocidade de escavar era muito rápida. Nem mesmo pedra pode parar seu avanço. Além disso, essas bestas da armadura de ferro não eram mais de nível baixo. Isso fez elas terem mais sabedoria. A esta altura, elas não precisavam de um anão guiando-as para escavar os minérios. O número de bestas da armadura de ferro no espaço era bastante. Além de serem enviadas ao reino demoníaco, Zhao Ai também enviou muitas delas para minerar no continente Ark. Ainda havia algumas minas inexploradas lá. Zhao Ai costumava minerar com seus mortos-vivos. Entretanto, sua velocidade de minerar não era ideal. Zhao Ai só se lembrou das bestas da armadura de ferro recentemente. Com a velocidade que as bestas estavam na mineração,
Zhao Ai reconheceu que elas eram realmente nascidas para escavar. Depois de cuidar desses assuntos, Zhao Ai descobriu que o céu tinha ficado mais brilhante. Depois de mais algumas horas, seria o melhor momento para atacar a cidade da luz sagrada. Como ainda havia algum mistério sobre a raça divina sendo derrotada, Zhao Ai e os outros precisavam atacar a cidade da luz sagrada. Isso lhes permitiria ver se a raça divina estava planejando atraí-los ou eles estavam apenas tendo problemas com a defesa. Desde que ainda havia tempo, Zhao Ai aproveitou a chance para olhar para o estado da pradaria dos Homens-Fera. A situação não parecia ótima. Neste ponto, o submundo tinha coberto 80% da pradaria. A velocidade da névoa negra era muito rápida. De repente, Zhao Ai teve um pensamento. O cenário inferno não tinha uma névoa negra parecida ao do submundo. Se esse fosse o caso, então ele poderia usar a névoa negra do submundo para atualizar o cenário inferno. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não conseguiu ficar sentado. Ele imediatamente abriu uma fenda e puxou um pouco da névoa negra para o espaço. Depois que a névoa negra do submundo entrou, uma notificação foi subitamente ouvida. Névoa venenosa de atributo sombrio detectado. Tem propriedade agressiva. Tem benefícios nas formas de vida sombrias e robóticas. Pode melhorar o cenário inferno. Zhao Ai riu, ele não esperava que sua ideia realmente funcionasse. Essas eram ótimas notícias. Entretanto, Zhao Ai também sabia que pegar mais névoa negra era inútil. Os efeitos só podem ser ganhos na primeira absorção. Mas isso também era bom. Se a névoa negra fosse útil para o cenário inferno, então as outras coisas do submundo seriam úteis também. Se esse fosse o caso, então ir ao submundo teria que ser colocado na lista. Depois de cuidar da névoa negra, Zhao Ai descobriu que o momento estava próximo. Zhao Ai desligou o monitor e então foi até o espaço demoníaco. Os demônios atualmente estavam muito ocupados. Afinal, eles tinham acabado de entrar no espaço, eles ainda tinham muitas coisas para resolver. Porém, depois que o grande rei demônio ouviu a situação do rei demônio dragão, ele não descansou naquela noite e apenas cuidou dos assuntos da raça demoníaca. Pelo menos, ele tinha designado pessoas para várias tarefas. Felizmente, cuidar das coisas era bastante fácil por causa do ambiente do espaço. Os demônios não precisavam se preocupar com comida e bebida, isso lhes permitiu focar na construção de suas próprias casas. Quando Zhao Ai chegou no espaço demoníaco, o grande rei demônio e o rei demônio dragão quase terminaram seus assuntos. Então Zhao Ai pediu ao grande rei demônio para organizar a legião diabólica para a fenda espacial onde a linha defensiva estava sendo reconstruída pelos mortos-vivos. Atualmente a legião diabólica não era muito forte, então Zhao Ai não conseguiu deixar eles entrarem no campo de batalha. Zhao Ai acreditava que o potencial desse exército era incomensurável. Zhao Ai pode cultivar pessoas poderosas no espaço. No entanto, treinar pessoas que não mataram antes terão performance limitada durante uma luta. Por outro lado, a legião diabólica estavam pessoas criadas pelas montanhas de corpos e mares de sangue. Embora sua força fosse baixa e não pudesse expressar grande poder de luta, seu potencial era muito alto. Uma vez que eles tiverem poder, nenhuma pessoa no espaço seria capaz de enfrentá-los. Para Zhao Ai, a legião diabólica era um tesouro, então fazê-los lutar neste momento seria um desperdício. Por causa disso, ele não fez a legião diabólica participar da próxima luta. Depois que a legião diabólica ficar mais forte, somente então eles poderão mostrar seu poder. As pessoas podem expressar rápida promoção, mas seu estado mental não poderia ser rapidamente treinado. Depois que eles forem ao campo de batalha, eles podem entrar em pânico ou até ficarem loucos. A legião diabólica não tem esse problema. Eles já lutaram muitas batalhas e tinham resistido à pressão da matança. O que faltava agora era força. Mas com Zhao Ai como seu apoio, seria necessário apenas um pouco de tempo até esse problema ser resolvido. Depois de cuidar da legião diabólica, Zhao Ai levou o grande rei demônio e o rei demônio dragão para o reino divino. Ao mesmo tempo, Fei e os outros tinham acabado de comer suas refeições. Depois de ver Zhao Ai chegar, Fei e os outros imediatamente foram cumprimentá-los. Mas após ver a carruagem diabólica, seus rostos não puderam deixar de mudar. Eles podiam sentir que a carruagem era outra arma de domínio. Neste ponto, Zhao Ai já tinha seu cajado fantasma de sangue. Essa era a arma que ele estava mais confortável.
Ele tinha entregue ao grande rei demônio antes, agora ele pegou de volta. Depois que Zhao viu Feier e os outros chegaram, ele sorriu levemente e soltou o cajado. O cajado voou para frente e então se transformou em uma enorme plataforma. Nesta plataforma, havia móveis e outras coisas como xícaras de chá e bules. Quer sejam móveis ou utensílios, todos eles tinham uma aparência vermelho translúcido. Eles pareciam muito atraentes. Isso surpreendeu Feier e os outros mais uma vez. Feier esteve com a raça divina por algum tempo. Mas ela nunca viu ou ouviu de um artefato capaz de fazer isso. Zhao acenou sua mão e então disse, venha para a plataforma. Vamos sentar e ter uma conversa. Então ele levou o grande rei demônio e o rei demônio dragão para se sentar. Ao mesmo tempo, Feier e os outros olharam para a plataforma e também pisaram nela. Quando o grupo se sentou, Zhao tirou algumas folhas de chá e começou a molhá-la com água no bule. Depois de terminado, Zhao fez um gesto ao grande rei demônio e disse, este é o Lorde do reino demoníaco, o grande rei demônio. Eu pedi a sua majestade hoje para nos ajudar a derrubar a cidade da luz sagrada. Com 2 armas de domínio, nós devemos ser capazes de pegar a cidade com facilidade. Feier franziu as sobrancelhas. Senhor, o navio que você usou ontem era bastante forte. Se você tirar aquele navio, então não seríamos capazes de pegar a cidade num piscar de olhos. Zhao sorriu amargamente e respondeu, eu também quero usá-lo. Entretanto, eu não posso agora. Eu descobri um ponto fraco no navio quando usei ontem, então decidi refiná-lo mais uma vez. Eu não serei capaz de usá-lo enquanto estiver sendo atualizado. Se quisermos usar aquele navio, então precisaríamos esperar por alguns dias. Viver em outro mundo. Capítulo 850. Embora Zhao apenas tenha deixado escapar aquelas palavras como se não fosse nada, Feier e os outros compreenderam algo mais. Na sua opinião, o navio já era a arma mais poderosa do mundo. No entanto, tal arma realmente tinha um ponto fraco aos olhos de Zhao. Além disso, ele até estava atualizando-a. Eles olharam entre si e viram a cor da surpresa em seus olhos. Entretanto, Feier ainda manteve sua calma quando ele disse, isso também é bom. Eu acredito que com 2 armas de domínio, não haveria problemas em pegar a cidade. Nós também enviamos pessoas para contactar as nossas raças. Nós lhe demos 5 dias para retornar. Mesmo se eles tiverem problemas, eles ainda podem ver nossa situação e então retornar. Mas se eles não retornarem em 5 dias, então nós podemos assumir que um acidente aconteceu. Zhao assentiu e disse, tudo bem, então vamos começar a tomar a cidade da luz sagrada. O grupo assentiu antes de deixarem a plataforma para comandar seus exércitos. Apenas o grande rei demônio e o rei demônio dragão permaneceram. Atualmente, a legião diabólica já estava protegendo a linha defensiva. Contudo, os mortos-vivos ainda estavam fazendo seu trabalho. Zhao olhou para os dois e então sorriu antes de tirar uma bolsa espacial e dar ao grande rei demônio. Então ele disse, Vossa Majestade, depois que você voltar ao espaço demoníaco, dê isso para seu povo. Dessa maneira, eles terão uma maneira de enviar uma mensagem sempre que precisarem. O grande rei demônio olhou para a bolsa espacial e viu muitos frascos de peixe mensageiro, enumerando mais de 10.000. O grande rei demônio imediatamente olhou para Zhao e sorriu. Senhor, muito obrigado. Isso será útil para nós. Zhao sorriu levemente e disse, atualmente, os peixes mensageiros têm funções limitadas. Mais tarde, quando nós os melhorarmos, você poderá usar o peixe mensageiro para contactar muitas pessoas. O grande rei demônio sorriu e disse, seu estado agora ainda é muito bom. Com eles, minha vida seria muito mais fácil. O rei demônio dragão sorriu também e disse, com certeza vai. Enviar cartas algumas vezes é muito inconveniente. Com o peixe mensageiro, tudo seria mais conveniente. Zhao sorriu levemente e disse, eu darei alguns para Feier e os outros também. Mas não muitos, apenas o bastante para eles comandarem seus exércitos com mais eficiência. Afinal, eles ainda são nossos aliados. O grande rei demônio e o rei demônio dragão riram. Neste momento, a plataforma de Zhao se moveu adiante lentamente. Seguindo a plataforma estava o exército de mortos-vivos. Os bárbaros, Pegasus alado e Clã Thunder também estavam seguindo de perto. Seu avanço era lento, mas em troca, eles mantiveram uma formação sólida. Embora o avanço do exército não fosse rápido,
Eles também estavam bastante perto da cidade da luz sagrada. Logo, Zhao Ai pode ver uma cidade enorme no horizonte. A cidade era enorme, o suficiente para mais de 20 milhões de pessoas se estabelecer. As muralhas atingiram uma altura de mais de 1.000 metros, e cerca de 500 quilômetros de comprimento. Era maior que as cidades da China antiga por muitas dobras. Tal cidade só pode aparecer em um mundo com magia, era impossível para isso existir na Terra. Neste momento, a cidade da luz sagrada inteira estava cercada por uma camada de luz translúcida. Eles já tinham erguido sua formação e estava pronto para encontrar o ataque de Zhao Ai. Zhao Ai lentamente se levantou e caminhou até a ponta da plataforma. Ele olhou para a cidade e exclamou, majestoso. Temo que seja muito maior que sua capital, Vossa Majestade. Eu não esperava que cidades enormes como essa existissem no reino divino. O grande rei demônio e o rei demônio dragão também se levantaram e foram até o lado de Zhao Ai para olhar a cidade da luz sagrada. O grande rei demônio exclamou de surpresa também, é verdadeiramente enorme. Nenhuma cidade no reino demoníaco e o continente Ark poderiam se comparar a esta. Temo que apenas os divinos podem fazer isso. Parece que existem algumas verdades para a grandeza da raça divina. Zhao Ai sorriu levemente e disse, sua reivindicação de serem deuses parece deter alguma verdade. No entanto, eles não deveriam ter me provocado. Mesmo se eles forem deuses, eles ainda não escapariam da minha vingança. O grande rei demônio e o rei demônio dragão riram. Eles não pensaram que Zhao Ai estava brincando, ele tem a força para cumprir suas palavras. Enquanto eles se aproximavam mais da cidade da luz sagrada, a vista ficou cada vez mais clara. Nas muralhas da cidade estavam soldados da raça divina. As muralhas eram muito largas, permitindo que muitos soldados estivessem posicionados no topo dela. Canhões mágicos e balistas usados para defender a cidade também estavam nas muralhas, prontos para disparar uma rajada quando a luta começar. A plataforma de Zhao Ai parou, fazendo a aliança do exército todo parar também. Sua posição estava fora do alcance das balistas e canhões mágicos, então eles não estavam preocupados com qualquer ataque vindo na sua direção. Então Zhao Ai fez sua plataforma se mover ao redor da cidade. A cidade da luz sagrada era realmente boa. As muralhas eram feitas de pedra e pareciam muito resistentes. Depois de algum tempo, Zhao Ai retornou para sua posição original. Neste momento, Feier, Yui e Shan tinham chegado na plataforma. As três pessoas não mostraram sua surpresa, eles já estavam acostumados com a visão. Zhao Ai deu uma bolsa espacial para cada um deles e lhes disse sobre o peixe mensageiro. Depois disso, ele lhes perguntou, qual é o status da cidade da luz sagrada no continente Touro? É uma grande cidade no reino divino. Feier estava muito feliz após receber o peixe mensageiro, e quando ele ouviu Zhao Ai, ele imediatamente colocou a bolsa de lado e respondeu, não existem muitas cidades tão grandes quanto a cidade da luz sagrada no continente Touro, apenas 10. Quanto à sua classificação, está na 5ª posição. Shan, eu lembrei corretamente. Shan balançou sua cabeça e disse, se eu consigo me lembrar, cidade da luz sagrada é a 4ª maior no continente Touro. Sua maior cidade é a cidade da vontade divina, então cidade do propósito divino, cidade da luz divina depois disso. Em quarto é a cidade da luz sagrada e em quinto está a cidade da terra sagrada. Então as 5 seguintes a cidade do artefato sagrado, cidade da escritura sagrada, cidade da graça divina, cidade do touro sagrado e cidade do mar divino. Zhao Ai assentiu e disse, como a classificação é baseada? É por área ou população? Feier assentiu e disse, é calculada baseada em área de terra e população. A maior cidade do continente Touro, a cidade da vontade divina, é dito ser o lugar onde a deidade apareceu pela primeira vez. Portanto, detém grande significância para o continente Touro. A área é quase 2 vezes maior que a cidade da luz sagrada, mas a população é aproximadamente a mesma. Zhao Ai assentiu e disse, é realmente incrível como eles são capazes de fazer cidades tão grandes. Imagine os recursos que eles precisaram usar. Feier sorriu amargamente e disse, a raça divina gastou muita mão de obra e materiais para expandir mais suas cidades durante os anos. Eu até ouvi que quando eles conquistassem o continente Ark, eles prosseguiriam em fazer sua expansão mais uma vez. Eles reuniriam várias pessoas de planos diferentes para ajudá-los a expandir suas cidades.
A expressão de Zhao Ai ficou fria. Eles usariam esse método para exaurir a força de nossos planos. Então mesmo se quiséssemos resistir a eles, então seria impossível. Fei assentiu e disse, se não fosse por isso, nós não teríamos ficado ansiosos em nos rebelar. Se não rebelássemos, então nós seríamos enfraquecidos para sempre. Na verdade, nosso movimento é muito apressado, não fomos nem mesmo capazes de fazer as preparações apropriadas. No entanto, não tivemos nenhuma outra escolha além de fazer um movimento. Zhao Ai assentiu, ele sorriu levemente e então disse, porém, os divinos não esperavam encontrar um problema no continente Ark. Em suas mentes, eles pensaram que o continente Ark não teria nenhum nível Deus. Enquanto eles mudassem as leis do plano, então seria muito fácil conquistar o continente. Fei e os outros ficaram em silêncio. Eles sabiam que o que Zhao Ai disse era verdade, pois isso era o que eles pensavam também. Zhao Ai olhou para o tempo e então deu um aceno. Ele olhou para os outros e então disse, é hora. Prepare o exército. Vossa Majestade, demônio dragão, é hora de mostrar sua força. Enquanto vocês lidarem com o escudo, então tudo pode ser deixado para nós. Fei, você e os outros voltem e aguardem meu sinal. O grupo assentiu e foi se preparar. Enquanto isso, Zhao Ai ficou na plataforma e permaneceu parado. Neste momento, o demônio dragão e o grande rei demônio retornaram para suas carruagens e então apoiaram seus domínios. O rei demônio dragão estabeleceu seu domínio dragão negro. Então a mão do dragão agarrou a carruagem espada antes de se jogar na direção da cidade da luz sagrada. Por outro lado, o domínio do grande rei demônio era um diabo gigante. Depois que seu domínio virou um gigante, ele agarrou as correntes da carruagem diabólica, transformando a carruagem em uma larga estrela d'alva. Depois disso, ele também voou na direção da cidade da luz sagrada. Aqueles na cidade da luz sagrada não esperavam que Zhao Ai enviasse duas armas de domínio atrás deles. Eles pensaram que Zhao Ai usaria seus canhões mágicos ou javelins, então eles estavam muito ansiosos para lhe ensinar uma lição. Infelizmente para eles, seus planos se tornaram inúteis. O grande rei demônio e o rei demônio dragão chegaram do lado de fora da cidade da luz sagrada. Eles não foram afetados pelos canhões mágicos e flechas. O demônio dragão segurou sua espada e balançou na direção da cidade. O grande rei demônio fez a mesma coisa com sua estrela d'alva. Os dois ataques bateram na cidade, no entanto o escudo translúcido apenas tremeu ligeiramente. Parece que os dois ataques não afetaram o escudo. Entretanto, Zhao Ai não se preocupou. Embora os dois ataques pareçam não ter efeito, Zhao Ai pode sentir o escudo enfraquecendo, o poder foi muito reduzido. Zhao Ai acreditava que com mais alguns ataques o escudo da cidade seria rompido. Zhao Ai também descobriu que as armas de domínio eram capazes de bloquear os canhões mágicos e as balistas. Naturalmente, isso era porque armas de domínio eram itens do mais alto nível se comparado aos canhões mágicos e balistas. Além disso, eles foram reforçados pelo domínio. Isso permitiu o grande rei demônio e o rei demônio dragão quase ignorarem todos os ataques da cidade da luz divina. Assim que Zhao Ai pensou quão fácil seria para o grande rei demônio e o rei demônio dragão romperem, duas figuras subitamente apareceram da cidade da luz sagrada. Essas duas figuras eram dois domínios do tipo cavaleiro. Além disso, esses dois domínios tinham duas lanças em suas mãos. A aparência dessas duas pessoas fez Zhao Ai encarar. Ele não pensou que a raça divina prepararia duas armas de domínio para lidar com eles. De fato, Zhao Ai não sabia. Mas assim como o demônio dragão disse, a raça divina estava preparada para lidar com Zhao Ai. Eles levaram as pessoas das aldeias e vilas para a cidade da luz sagrada enquanto organizavam duas armas de domínio na fenda espacial. Entretanto, Lu Wei de repente passou a palavra que ele queria lidar pessoalmente com Zhao Ai. Por causa disso, a raça divina mudou seu plano e realocou as duas armas de domínio para a cidade da luz sagrada. Eles acreditavam que com Lu Wei presente, as duas armas de domínio não precisariam ser usadas. Infelizmente, Lu Wei falhou, fazendo Zhao Ai continuar seu avanço na direção da cidade da luz sagrada depois de encaminhar o exército. Isso os fez serem pegos de guarda baixa. Felizmente, as duas armas de domínio foram posicionadas na cidade. Isso fez a cidade ter alguma forma de resistência. Com as duas armas de domínio, Zhao Ai deveria ser lidado. Mas infelizmente, o lado de Zhao Ai tinha duas armas de domínio também.
Isso fez os dois especialistas com armas de domínio fazerem um movimento antes do tempo. Esses dois inicialmente estavam querendo lidar com Zhao Ai. Primeiro eles foram realocados por Lu Wei, e agora eles tiveram que lidar com os dois especialistas demônios. Seu propósito tinha sido repelido novamente. O grande rei demônio e o rei demônio dragão eram existências supremas no reino demoníaco. Ninguém era mais forte que eles quando se tratava de batalhas. Para eles atingirem seu nível atual significa que eles eram extremamente ricos com experiência de batalha. Similarmente, aqueles levando as armas de domínio no reino divino eram elites de seus clãs que lutaram em várias batalhas. Essa luta tinha se transformado em uma batalha intensa. Não havia um vencedor claro entre os dois lados. Pelo que Zhao Ai viu, o grande rei demônio detinha vantagem contra seu inimigo enquanto o rei demônio dragão estava recuando. Decidir essa batalha em pouco tempo seria impossível. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.